Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, dia 11 de janeiro de 2023, sejam todos bem-vindos. Meus amigos, existem várias teorias econômicas rolando por aí no mercado para todos os gostos, mas podemos dividi-las em dois grandes grupos. O grupo daqueles analistas que dizem que o mundo entrará num colapso financeiro muito em breve, quem sabe agora, em 2023. E o colapso financeiro quer dizer o seguinte: os seus dólares, as suas ações, a sua conta bancária, tudo isso pode virar pó de um minuto para o outro. E outro grande grupo que diz que não, que está tudo bem, que as más notícias dadas pelos porta-vozes do caos sempre estiveram aí convivendo com o mercado, mas elas servem apenas para desalojar os pequenos investidores, dando espaço para os grandes. Então, se você é um investidor que visa o sucesso, não se preocupe com os noticiários agourentos sobre a economia, porque ela continuará existindo como sempre, independentemente das más notícias. Existe guerra? Sim, mas sempre existiu. Existe inflação? Sim, mas sempre existiu. Então, não dê ouvidos para os noticiários ruins sobre economia se você quer ser um investidor de sucesso. São dois grupos bem distintos, claro. Mas em qual deles devemos acreditar? Bem, para tomar uma posição nesse sentido, é bom observarmos pelo menos 3 fatores muito objetivos, que podem nos dar alguns subsídios para compreender ou então planejar o nosso futuro econômico para os próximos meses, quem sabe anos. E quais são esses fatores objetivos? 3 em especial, como disse. O primeiro é a impressão sem controle de dólares lá por parte dos Estados Unidos. O segundo é a pouca circulação de mercadoria. O transporte marítimo tem acusado, sim, uma retração no transporte de mercadorias, o que é um indício bastante inquietante. E o terceiro ponto, talvez o mais importante, o mais fundamental dessa história, é a quantidade de desempregados neste ano em todo o mundo, mas principalmente nos Estados Unidos, ou nas economias mais fortes do planeta. Esses 3 pontos, esses 3 itens bastante objetivos, podem sim nos dar subsídios importantes em relação à economia. Porque num mundo de desemprego em massa, é claro que não haverá transporte de mercadorias, as fábricas fecharão as portas porque ninguém poderá comprar os seus produtos. E o dinheiro perderá cada vez mais valor, sendo impresso sem critério. Como vemos, por exemplo, o enfraquecimento do dólar lá nos Estados Unidos, por falta de controle na impressão da moeda. Em relação ao desemprego, uma matéria muito importante hoje pelo Natural News, eu já venho falando sobre isso, mas é importante voltar a esse tema, o tema do desemprego. Disse o Natural News hoje, através de Mike Adam, que, como previmos no ano passado, uma onda de demissões já começou no início de 2023, com grandes reduções de força de trabalho anunciadas em criptos, finanças, imóveis, transportes e Big Tech. Ainda hoje, a gigante das criptomoedas Coinbase anunciou que fechará ou cortará 20% de sua força de trabalho. Isso implica em cerca de 950 posições, devido às consequências do FTX, que já afeta a gigante Gemini e DCG. A Goldman Sachs também acabou de cortar 3.200 empregos esta semana, de acordo com a CNBC. E Mike Snyder, eu já falei sobre isso ontem e antes de ontem, se não me engano, do Economic Collapse Blog, relatou grandes cortes de empresas como a Amazon, Vimeo, Salesforce, Silvergate, Capital,
Biosept, entre outras. Prestem atenção agora. O McDonald's, enquanto isso, diz que vai cortar 200 mil empregos em todo o mundo, isso de sua equipe corporativa, apertando suas operações à medida em que entramos em um ambiente econômico em que menos consumidores podem pagar por um Chicken McNuggets. Aquilo que eu dizia, o sujeito está desempregado, é evidente que ele não sairá por aí comendo x-salada, doidado, como se não houvesse amanhã, sendo que pode fazer, quem sabe, um bifinho em casa, ou então uma sopinha de feijão com massa e tal. Isso desaquecerá, evidentemente, o mercado, e muito. Daí porque a McDonald's, então, já anunciou que cortará 200 mil empregos. É claro que ela não está fazendo isso prevendo o que pode acontecer, mas ela já sente, desde o ano passado, uma redução, evidentemente, nos seus lucros. Também vejam só agora em relação às fábricas automotivas. A Stellantis fechará sua fábrica de automóveis em Illinois, demitindo cerca de 1.350 trabalhadores e transferindo, provavelmente, suas operações para o México, onde a mão de obra é, evidentemente, mais barata. Motivo desse desligamento? O alto custo de fabricação de veículos elétricos. Nossa indústria foi afetada adversamente por uma infinidade de fatores, como a atual pandemia de Covid-19 e a escassez global de microchips. Mas o desafio mais impactante é o aumento do custo relacionado à eletrificação do mercado automotivo, disse a porta-voz da Stellantis, a FightWaves. Há também, diz o Natural News, enormes perdas de emprego no setor de transporte, à medida que a demanda por bens de consumo despenca. A FightWaves.com rastreou algumas das falências de caminhões em 2022 e mostrou num gráfico que algumas das grandes empresas de transporte rodoviário falirão. E essas empresas, nesse gráfico, incluem empresas como a UFI Transportation, a Land Air, a Marvin Keller, a Madison Postal, que sozinha emprega 383 motoristas. Mas tem mais. Diz o Natural News que, em relação ao dinheiro, o problema também se tornará grave esse ano. A impressão contínua de dinheiro pelo Tesouro dos Estados Unidos e pelo Fed, com o governo federal agora com 31 trilhões de dólares em dívidas, está destruindo o valor do dólar e causando inflação de preços em quase tudo o que as pessoas consomem. Alimentos, combustível, roupa, eletrodomésticos, artigos domésticos e mais. O que muitos consumidores americanos ainda não perceberam é que o dólar acabará caindo, quem sabe a zero, diz Mike Adams. Na queda do dólar, este evidentemente vai perdendo valor a cada dia. A taxa atual de perda de valor está se aproximando a 2% ao mês e, como resultado, muitos itens de consumo quase que dobrarão de preços em 2023. Bem, é claro que eu aqui não estou dando nenhuma dica de investimento, longe de mim, esse canal não tem essa pretensão, nem esse direito, nem esta qualificação. Mas eu tenho ouvido por aí muita gente dizendo sim, para apostarmos em dólar, já que a nossa economia despencará e tudo mais. O problema é que este dólar de hoje corresponde a uma moeda basicamente fictícia, porque é impressa sem nenhum critério, como sabemos isso desde o começo do governo Biden, e acelerou-se principalmente para manter a normalidade econômica durante a pandemia e depois para encher a Ucrânia, não é mesmo, de dinheiro. E o resultado, claro, está aí.
O dólar está perdendo o valor. Para terminar, clientes residenciais da Socalgás podem esperar que a conta típica de janeiro será muito mais do que o dobro da conta típica de janeiro do ano passado, assumindo que a mesma quantidade de gás natural foi usada. Ou seja, o custo também para a manutenção do próprio lar, como gás, eletricidade e tudo mais. Tudo isso irá para as alturas. É claro que devemos entender aqui uma combinação de fatores explosivos: o desemprego, o aumento do custo da energia e a desvalorização da moeda, ou seja, a desvalorização da poupança, a diminuição de tamanho da poupança do pequeno investidor, principalmente. Aliás, esse provavelmente já nem tenha mais poupança nos Estados Unidos, porque eu também venho informando desde o ano passado que muitos americanos vivem de mês a mês, ou seja, gastam tudo o que recebem durante o mês, não conseguem economizar, claro, e ainda fazem dívidas no cartão de crédito. Bem, mas será que esse é só um problema dos americanos? Não, esse é um problema que nos afetará a todos, é claro. Precisamos entender que hoje essa economia é globalizada e o que acontece nos Estados Unidos repercutirá imediatamente em todo o mundo. Mais um indício de que as coisas realmente não estão bem. Veja uma matéria publicada pela Sputnik News hoje em relação ao Banco Nacional da Suíça. Ele revelou a sua maior perda na história. O revés recorde anterior do Banco Nacional da Suíça foi em 2015, quando o banco perdeu 23 bilhões em francos, cerca de 24 bilhões e 900 milhões em dólares. O Banco Nacional da Suíça divulgou números preliminares que incluem perda de 132 bilhões de francos suíços em 2022, o maior revés desse tipo em 116 anos de história do banco. O valor equivale a cerca de 18% do PIB, do Produto Interno Bruto projetado da Suíça, que é de 744,5 bilhões. A maior parte da perda decorre do colapso das avaliações de sua grande pilha de participações em moedas estrangeiras, acumulada como resultado de uma década de compra em meio a fortes ganhos do franco. Os números anuais detalhados devem ser divulgados em 6 de março. Como resultado da perda, o banco não fará seus pagamentos habituais ao governo suíço e aos Estados-membros, os cantões, com pagamentos a seus acionistas também afetados, ou seja, o pagamento aos acionistas também será afetado. Um cenário, de fato, catastrófico. E aí a pergunta que fica é a seguinte: o que fazer? Como disse, isso aqui não tem nada a ver com dica de investimento, mas como é um canal especializado em geopolítica, não custa dar uma olhada para o que alguns países estão fazendo, já prevendo este colapso econômico global. Lembram da China? Pois é, o país do Xi Jinping, o país do PCC, pois é, o PCC, o Partido Comunista Chinês. A China é o país que mais investiu em ouro nos últimos 10, 20 anos, sabe-se lá quanto. Uma matéria publicada hoje no All News Pipeline diz que compradores da República Popular da China, ou melhor, leia-se aqui Partido Comunista Chinês, investiu cerca de 6,1 bilhões de dólares em imóveis nos Estados Unidos no ano passado, mais do que qualquer comprador estrangeiro. Muitas dessas compras, nos últimos anos, foram de terras agrícolas e ranchos, perto inclusive de bases militares norte-americanas. O que pode ser ainda mais surpreendente, diz o All News Pipeline, é que a quantidade de empresas americanas também não são mais tão americanas assim, como, por exemplo, a General Motors, que já é
parceira, ou melhor, já tem sociedade chinesa, já é parte da China. Então a China vem comprando silenciosamente ouro, muito ouro, bastante ouro, e está comprando os Estados Unidos com esse ouro. Comprando os Estados Unidos e abocanhando grandes empresas americanas, ou pelo menos tornando-se sócia dessas grandes empresas, como disse a General Motors. Pode ser sim, nesse caso, não uma dica de investimentos desse canal, mas um modelo, um exemplo dado por um país que está sabendo como dominar o mundo. A China já comprou os Estados Unidos e provavelmente alguns outros países também. Em relação aos Estados Unidos, o All News Pipeline diz que o Canadá é o maior proprietário de terras americanas entre os países estrangeiros que têm propriedades nos Estados Unidos. O Canadá, seguido da Holanda. O Canadá tem muita terra cultivável nos Estados Unidos e também terras de reflorestamento para madeira. O segundo país que mais possui propriedades nos Estados Unidos é a Holanda e agora a China, que de repente passou a comprar tudo o que podia. Em relação à economia, preparemo-nos, porque pode sim acontecer algo muito grave agora em 2023, já que eu citei no começo 3 razões bastante objetivas para ficarmos espertos. Desemprego em massa, por aí em todo mundo, impressão de dinheiro sem nenhum controle, tornando-o cada vez mais fictício, quem sabe para quebrá-lo mesmo e depois entrar aí com uma moeda digital absolutamente controlada pelos bancos centrais, e o fim de circulação de mercadorias. E agora no finalzinho essa história da China, né? Pois é. Bem, para terminar, eu recebi um e-mail hoje da esposa de um general de brigada. Ela leu meu penúltimo tweet, se não me engano, em que eu pergunto ao alto comando dos militares, ao alto comando militar, se eles estão confortáveis com a situação desses prisioneiros em Brasília, e ela me respondeu o seguinte: professor, os militares avisaram, pelo menos no QG de Brasília, QG do Exército em Brasília, avisaram com muita antecedência, com pelo menos um dia de antecedência, que os manifestantes deveriam deixar o local porque estava em perspectiva essa prisão em massa. Muitos foram embora, ouviram o conselho dos militares, mas aqueles que foram detidos resolveram ficar lá no QG. O QG protegeu-os durante a noite, mas não teve o que fazer depois, quando foram colocados em ônibus e levados ao ginásio de esportes da Polícia Federal. Bem, em relação a isso eu não posso comentar, também não tenho certeza se trata mesmo da esposa de um general, é só um e-mail, mas fica aqui então a observação. Os militares, tirando o alto comando, estão muito tristes com essa situação, muito insatisfeitos. Ela não disse com essas palavras, mas é o que se supõe, o que se deduz. Os militares, a grande maioria, podemos colocar aí perto de 600 mil militares com familiares, estão realmente muito chocados com tudo o que está acontecendo. Não poderia ser diferente, evidentemente. Então precisamos, claro, nesse momento, fazer uma grande distinção entre o corpo inteiro das Forças Armadas, das suas lideranças, do seu alto comando, penso eu. Por enquanto é isso. Até amanhã, se Deus quiser.